Voltamos! A gente continua aqui na elaboração da proposta de número 8. A gente está no roteiro. Vem aqui, olha só, fizemos esse roteirinho aí já relacionando o que a gente vai falar no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Falta o quarto parágrafo, que é a conclusão. Esta proposta de tema 2 a gente está elaborando com 4 parágrafos, enquanto a proposta anterior, que foi a proposta 1, nós elaboramos com 5 parágrafos. Tá vendo? Então você está tendo aqui diferentes formas de elaborar os textos, diferentes formas de roteirizar o seu texto e também de estruturá-lo. Em relação à conclusão, a gente está falando de síndrome de burnout. Aqui ficou faltando um T, já vi aqui. Hora da gente colocar o T aqui, né? Legal, colocamos ali agora. Não tem problema, isso aqui é um roteiro, não pode ter esse tipo de erro lá no texto, né? Definitivo. Lembrando que a gente sempre que faz o texto, a gente revisa o texto, evidentemente. Porque você pode encontrar esse tipo de erro aqui que eu acabei de cometer. Acontece, a gente está falando, escrevendo, pode acontecer. Por isso que no texto você tem de, após elaborá-lo, voltar para fazer revisão. Soluções, então, para síndrome de burnout. Como você viu, ela diz respeito aí a esse distúrbio relacionado à tensão emocional provocado por condições de trabalho que são desgastantes. Conforme a gente viu aqui, ó, físicas e psicológicas desgastantes. E o que a gente vai falar então na conclusão? Proposta de solução. Solução para isso aí. Como é que a gente vai solucionar essa história? Olha, como isso tem a ver com estresse, tem a ver com trabalho, é fundamental o equilíbrio. Então a gente vai colocar aqui, ó, equilíbrio. Entre. Na verdade, vamos colocar assim, entre a vida profissional o lazer, também atividades com a família, né? A família. Que mais? E os exercícios físicos. Podemos ainda colocar que deve-se buscar a ajuda de psicólogo, por exemplo, ou até mesmo de psiquiatra, dependendo da condição. Mas a gente vai botar aí psicólogo. Podemos ainda dizer que é fundamental fazer exercícios físicos. Uma coisa muito importante também é realizar pausas. Durante as atividades profissionais, né, durante o trabalho. Fazer meditação ou praticar. Já que a gente está falando de estresse no local de trabalho, a gente está falando disso. Eu acho que foi basicamente isso que eu coloquei aqui na conclusão. Ainda coloquei isso aqui, ó, mudar condições de trabalho e estilos de vida. Então vamos colocar aqui, não estava lembrando, mas agora eu lembrei. Mudar condições de trabalho e estilos de vida. Aquela pessoa que é workaholic, aquela pessoa que trabalha muito, tem que mudar ali aquele estilo de vida. Não coloquei aqui a questão da alimentação, mas a alimentação pode melhorar muito. A gente pode ainda falar do sono também, né? Um sono de qualidade.
entre outras coisas. Fechamos aqui, volte sempre à proposta de tema, dá uma olhada, síndrome de burnout, estou falando disso. A síndrome que esgota a sociedade, onde global, então é no mundo inteiro de uma forma bem geral. Então, em todos os momentos aqui eu estou falando da síndrome, apresentando aqui as suas causas, apresentando aqui suas consequências, fiz uma contextualização, né, no segundo parágrafo, e no quarto parágrafo apresentei as soluções. Trouxe o texto já prontinho aqui pra gente, cuja estrutura como eu já havia determinado para você, apresenta 4 diferentes parágrafos. Professor, o que você fez aí? Para começar, a gente vai falar aqui desse modelo de introdução. Vale frisar que em uma introdução a gente tem de ter ali o seu tema de uma forma bem clara, né? Desde que seja, pode ser a ideia geral, evidentemente, você tem que ter ali também a tese delimitada, a tese bem marcada. A gente falou que mencionar aqui a questão da síndrome de burnout, é ela que tende a aparecer na introdução, ó, alvo de constantes discussões, tá vendo? Ó, envolve estresse crônico no contexto ocupacional, pode apresentar sintomas graves, por aí vai. O que eu coloquei aqui? Olha só, no atual contexto social, você já ouviu e leu várias vezes, né, e viu várias vezes esta introdução aqui no nosso curso. É uma das introduções que os alunos mais utilizam, um dos meus moldes que os alunos mais utilizam. Inclusive outros professores também usam. O que você tem? No atual contexto social, aí você tem o tema, a proposta de tema, síndrome de burnout. Eu vou colocar aqui que isso aqui é a ideia geral, a IG. Ideia geral. Entenda a ideia geral como o tema mais amplo aqui da tua redação. Vou apagar isso aqui também. Colocar aqui, ó. Aqui eu tenho a IG. Tema. Ah, o meu tema não ficou assim, o meu ficou síndrome de burnout como potencializador de problemas de saúde mental. Não tem problema. Mas eu indico que você seja mais objetivo no tema, porque senão não vai caber sua tese, senão essa introdução ela não vai ficar até com 5 linhas. Você se lembra que eu tinha falado para você utilizar aqui até 5 linhas? A não ser que você tenha uma letra muito pequena, você elabore um texto com 4 parágrafos, e aí você queira usar aí umas 6 linhas para introdução, até dá para acontecer, mas em regra ela vai ter aí até umas 5 linhas. É raro você ter casos de pessoas que têm letras pequenas. A gente tem que se preocupar mesmo com o desenvolvimento, é o principal, e claro, com a conclusão aqui, no sentido de trazer as propostas de solução. Dando continuidade aqui à introdução. Modelo, ó, tudo que está sublinhado você já sabe, Ctrl+C, Ctrl+V. No atual contexto social, o tema da redação, se o tema fosse fake news. As fake news têm sido foco de constantes discussões no mundo, sobretudo por alguma coisa. Nesse caso, por se tratar, até aqui vai, de um mal que ocorre no âmbito ocupacional e que atinge cada vez mais pessoas no mundo. Então aqui, ó, eu apenas desdobrei um pouco mais o tema no sentido de trazer aqui a minha tese. Não precisa você se preocupar com isso, porque a Sesgran-Rio é bem tranquilo em relação a isso aqui, em relação à tese, que é literalmente você falar um pouco ali do tema na própria introdução, você falar a respeito do que se trata aquilo, o que você vai abordar aí no seu desenvolvimento. Diante da relevância do tema, olha, Ctrl+C, Ctrl+V, ó, sublinhou, é Ctrl+C, Ctrl+V. Só o que está aqui entre colchetes é que você vai ter que adaptar o tema da redação e a tese ali. Mas você vai ver que, de acordo com o meu modelo, vai ficar fácil você falar que é alguma coisa, sobretudo por se tratar, vamos supor que seja fake news. No atual contexto social,
As fake news têm sido foco de constantes discussões no mundo, se for realmente no mundo. Sobretudo por se tratar de um problema, poderia ser de um mal também, tá vendo? De um mal que ocorre em todos os países, que ocorre especialmente, e você coloca lá alguma coisa relacionada ao tema, né? Especialmente na política. Vamos supor que o tema tem alguma coisa a ver ali com política, especialmente que atinge principalmente as pessoas mais vulneráveis, se for o caso, entendeu? Ponto. Diante da relevância do tema, é necessário explorar aspectos como suas causas e consequências, bem como medidas para conter seu avanço. Aspectos como suas causas e consequências, bem como medidas para conter seu avanço. Isso aqui, pessoal, é um resumo dos tópicos. Resumo do que vai se falar no desenvolvimento. Não precisava ser exatamente desse jeito. Resumo do que será abordado no desenvolvimento. Você percebeu que não só esta introdução está dividida em 2 períodos, como todos os parágrafos do texto, de acordo com o que a gente aprendeu lá na DDD-1? Professor, e o texto anterior? Idem. Olha aí, eu tinha mostrado para você, tá vendo? Os círculos que eu fiz na cor laranja aí. Se ligou? Mesma coisa aqui. Então a gente não pode mudar isso de forma alguma. Vamos lá, seguindo. Agora que você já tem seu modelo de introdução, vamos para o restante. Segundo parágrafo, abordando aí a contextualização e também como ela se caracteriza, né? Quais são as causas, porque quando você vai explicar o que é síndrome de burnout, aí você fala, ó, isso aí é em razão do excesso de trabalho, das metas desafiadoras, do estresse relacionado à vida ocupacional. Então você já está trazendo as causas. Síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, é um distúrbio emocional caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse crônicos. Então, tanto o estado de tensão é crônico quanto o estresse, por isso que ficou crônicos no plural, está concordando com ambos. Aí aqui eu usei iniciais maiúsculas para a gente abordar aí a síndrome de burnout e síndrome de esgotamento profissional. Nome das doenças ou síndromes, a gente pode ou não usar iniciais maiúsculos, é facultativo, então aqui poderia ser também inicial minúsculo para esses problemas, para essas doenças. Vale lembrar que o primeiro S aí de síndrome de burnout, está vendo esse primeiro S? Esse jamais poderia ser minúsculo, porque a gente está iniciando um parágrafo, portanto eu devo usar o S maiúsculo. Continuando aí. Provocados por condições, ó, então, é um distúrbio emocional caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse crônicos. Então, esses 2 itens aqui, o estado de tensão e o estresse crônicos, provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Por qualquer coisa que você tenha aí, não, eu tenho que fazer um grande esforço. O cara é um pedreiro, você é uma diarista. Então, você sofre isso aqui também, não é só por causa de desgaste emocional, mas especialmente tem a ver com o desgaste emocional, né? Mas condições físicas aqui do trabalho também tem a ver com a síndrome de burnout. Continuando, a síndrome se manifesta, você está vendo que tem uma sequência lógica nas informações? E aqui, ó, eu estou usando ordem direta, você está vendo? Ordem direta, ordem direta. Vou colocar aqui para você, ó, OD. OD. Tá vendo? Na ordem direta, como você viu aqui comigo, a gente não vai fazer vírgula como regra geral, né? Como regra geral. A não ser que você traga um aposto, você invente alguma coisa ali. Mas você seguir essa estrutura de sujeito, verbo, complemento, você já sabe. Então, olha, ordem direta. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão. Pessoal, já falei desse cara, mas é bom ressaltar
novamente, que esse pronome relativo aqui, ele vai sempre concordar com o que vier depois dele. Então, profissão, você está vendo aí que profissão é um substantivo feminino? Você fala a profissão. Portanto, você deve utilizar aqui cuja profissão, e não é cuja a. Cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso, apresentando como causas justamente excesso de trabalho, estabelecimento de metas extremamente desafiadoras ou falta de condições laborais adequadas. Perceba que aqui eu tenho uma condição aqui de paralelismo, ó, apresentando como causas justamente, poderia ter 2 pontos depois de justamente, excesso de trabalho, aqui poderia ser o excesso de trabalho. Se eu optasse por utilizar o aqui, este artigo delimitador, especificador, eu deveria utilizar antes de todos os itens desta enumeração, eu deveria utilizar um artigo. Então, o excesso de trabalho, o estabelecimento de metas extremamente desafiadoras ou a falta de condições laborais. Se ligou? Terceiro parágrafo abordando as consequências. Ainda sobre o assunto, tá vendo que mecanismo interessante esse aqui para você conectar as informações? Ainda sobre o assunto. Cabe dizer que, e esse cabe dizer também. Cabe dizer que sintomas como estresse e a falta, olha o paralelismo, o estresse. Se tivesse aqui, ó, e falta de vontade, estaria errado. Como eu coloquei esse o, ele obriga que você coloque este a aqui, porque você tem uma enumeração. Olha aqui, ó, esse carinha aqui é um elemento conjuntivo, é uma conjunção aditiva, que adiciona um elemento. Então, como o estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes, podem indicar o início da doença. A síndrome de burnout também envolve nervosismo. Esse também, pessoal, como ele é um adjunto adverbial, é interessante que ele fique entre vírgulas, embora não seja obrigatório, mas os examinadores, eles costumam cobrar o uso dessa vírgula aí, mesmo que ela seja facultativa. Então, eu estou te falando aqui que é melhor você utilizar vírgula quando você for utilizar o também como adjunto adverbial. Envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos, então a gente está trazendo as consequências. Problemas físicos e até depressão. Tudo isso que está aqui, ó. Olha. Olha, faltas ao trabalho, tal, nervosismo, ansiedade, problemas físicos. Depois vai vir perda de apetite, dor de cabeça frequente. Há outros sintomas que normalmente surgem de forma leve, mas tendem a piorar com o passar dos dias. São eles: dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração e depressão. Se liga que aqui eu utilizei, ó, 2 pontos para enumerar esses itens. Depois de 2 pontos, inicial minúsculo, tá vendo aí? Para fazer essa enumeração, para realizá-la, eu utilizei ponto e vírgula. Tá vendo aí? Sempre depois de ponto e vírgula, inicial minúsculo, a não ser que o nome que venha depois de ponto e vírgula peça aí o uso de inicial maiúsculo. fechamos aqui o nosso terceiro parágrafo, e aí a gente percebe claramente que há uma progressão textual, uma concatenação perfeita das ideias no interior de cada um dos parágrafos, dando sequência às informações de um período para o outro e de um parágrafo para outro. O texto ele é uno, ele fala uma mesma língua, ele vai do começo ao fim obedecendo uma ordem lógica. Conclusão agora. Por fim, a recomendação dos especialistas é manter o equilíbrio entre trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas para conter os sintomas da síndrome de burnout. Esportes, exercícios de relaxamento e pausas durante o trabalho são ferramentas importantes no processo de tratamento. Para tanto, ou seja, para isso, para você garantir tudo isso aí, para você manter o equilíbrio entre lazer, família e tal, para tanto, vírgula, é fundamental mudar condições de trabalho e, principalmente, adjunto adverbial deslocado, é interessante você deixar entre vírgulas, neste caso, e principalmente hábitos e estilos de vida a fim de garantir uma rotina mais saudável e bem-estar físico e mental. Dixon, posso usar esse modelo de conclusão? Sim. Por fim, aí você pode fazer uso disso aqui, ó. Aliás, vamos colocar em azul mesmo. Por fim, a recomendação.
Você pode colocar dos especialistas, pode colocar dos juristas, das autoridades. Se for um tema de saúde, sei lá, médicos, né? Das autoridades, dos especialistas, estudiosos, juristas. Pessoas que têm autoridade aqui para falar sobre este assunto, para recomendar alguma coisa. Por fim, a recomendação dos especialistas aí você pode utilizar manter, realizar, implementar, fomentar. Esses verbos são muito bons. Nesse caso eu coloquei manter o equilíbrio, então manter ficou aqui por causa do equilíbrio. Mas poderia ser fomentar, investir. Realizar, entre outros. Manter o equilíbrio entre lazer, entre trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas para conter os sintomas da síndrome de burnout. Esportes, exercícios de relaxamento, e você já vem aqui fazendo a enumeração, olha. Enumerar. Aqui podem ser soluções detalhadas, né? Ou seja, do que propriamente deve ser feito. Aí se fosse um tema de fake news, você poderia colocar assim, ó, por fim, a recomendação das autoridades se for sobre fake news, se você estiver falando de fake news, né? Realizar a verificação das informações antes de postar. Vamos supor, estou supondo aqui, antes de postar qualquer coisa em redes sociais ou enviar essa mensagem para uma outra pessoa. Então, antes de você postar ou enviar para outra pessoa, você tem que checar a veracidade dela. Ponto. Aí aqui não tem esportes, exercício de relaxamento. Se fosse sobre fake news, você poderia colocar assim. Verificar em mais de uma fonte se a informação é real, vírgula, fazer determinada coisa, vírgula, e isso, por exemplo, são ferramentas importantes para lidar com isso, para conter o problema. Poderia ser aqui também, serve para tudo. Para tanto, é fundamental determinada coisa, aí você vai falar uma outra coisa acerca disso, caso você tenha alguma coisa a mais para falar. Aqui, como eu utilizei esse para tanto, é fundamental fazer isso, isso, isso. Você pode detalhar um pouco mais, você pode apresentar novas soluções, você pode falar o que a sociedade deve fazer, para tanto a sociedade deve fazer determinada coisa. Se ligou? Agora, eu vou te ensinar aqui a fazer um modelo de parágrafo padrão de desenvolvimento. Eu já te dei modelos de introdução, como você já viu aqui, ó. Tá vendo? É um modelo de introdução. Tá vendo aí? Modelo de introdução. Aqui um outro modelo de introdução. Você tem modelo de conclusão aqui também. Você vai ver que dá para fazer para qualquer tema, desde que você faça essas adaptações aí que eu acabei de te orientar. Em relação à anterior, a gente também tem um modelinho aqui. Olha, para enfrentar efetivamente, deixa eu só tirar isso aqui. De cima vai ser melhor, para você não se confundir. Para enfrentar efetivamente
o problema, você vai colocar aqui a problemática, que normalmente é o tema da redação, fake news, né? Qualquer que seja o tema aí, violência doméstica, deve-se adotar uma abordagem, fazer determinada coisa, que considere fazer determinada coisa, como também que considere não só, aí esse não só, ele tem que estar aqui de azul, não só determinada coisa, como também uma outra coisa. Aí você vai colocar assim, o foco deve estar em isso, a fim de determinada coisa. Tá vendo? A fim de fazer determinada coisa. Isso aqui é um modelo de conclusão também. Não adianta você falar que eu só te ensinei a fazer introdução, porque agora você já sabe também fazer conclusão. Modelo de conclusão e outro modelo de conclusão. Professor, de desenvolvimento. Eu te ensinei diferentes formas de fazer parágrafos de desenvolvimento, como você já sabe, mas agora eu vou te mostrar o PPD, que é o parágrafo padrão do Dixon. O PPD, ele serve para parágrafos de desenvolvimento. Na verdade, ele serve para qualquer parágrafo, viu? Mas ele é especialmente para parágrafos de desenvolvimento. Eu ia escrever parágrafos aqui, mas não vou não. Para elaborar vai ficar melhor. Então esse cara aí serve para a gente elaborar parágrafos de desenvolvimento. Dixon, como é que funciona um PPD? O que é o PPD? É um modelo para você, modelo para elaborar parágrafo. Isso aqui é o símbolo de parágrafo. Modelo para elaborar parágrafo. E como você sabe, parágrafos de desenvolvimento. Já te ensinei como é que faz introdução, já te ensinei como é que faz conclusão. Aí agora eu vou falar rapidamente aqui do PPD. Então o PPD é o parágrafo padrão do Dixon. Para você elaborar o PPD, o que você vai fazer? Você vai fazer uma espécie de mini redação. Olha aqui, ó. O PPD ele vai ser uma mini redação. Essa mini redação ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas essa última aqui ela vai ser facultativa. A conclusão é facultativa no PPD. De modo que é obrigatório que ele tenha uma introdução e desenvolvimento. Você vai também utilizar entre 3 e 5 parágrafos para fazer o PPD. Não vai utilizar 2 só, porque não fica interessante com 2 parágrafos, ele é melhor com 3. Você sabe que você vai dividir os parágrafos em pelo menos 2 períodos. O PPD ele tem que ser no mínimo em 3. Isso aqui é uma coisa exclusiva do PPD, no mínimo em 3. E o máximo para esse cara são 5 parágrafos. O que você vai fazer? Você vai primeiro trazer a ideia principal do parágrafo. O que é a ideia principal do parágrafo? Aquilo que será abordado no parágrafo. É aquilo que você vai abordar no parágrafo, é a ideia central daquele parágrafo. O que eu vou falar num parágrafo aqui? Vamos supor que nesse parágrafo aqui, ó, no segundo, o que eu falei aqui? Eu falei sobre as causas da síndrome do burnout ou sobre o que ela é. Então eu poderia falar que é sobre o conceito aí de burnout. Então é necessário entender o que é a síndrome de burnout. Então no caso da redação anterior, a ideia central seria isso aqui, ó.
o que é a síndrome burnout. Vou colocar com inicial maiúsculo, porque no texto eu fiz com inicial maiúsculo. Então vamos de inicial maiúsculo. Se ligou? Então isso aqui vem em um período inicial. Você faz um ponto final, vai para um outro período. Aí você traz as ideias roteirizadas. Essas ideias roteirizadas, você vai trazer aqui a parte 1. Você vai dividi-las em partes. Então a parte 1 vem aqui. Depois você faz um período, ideias roteirizadas, parte 2. Se houver uma parte 3, você traz. Em outro período. Parte 2, né? Essa aqui. E esse cara aqui, parte 3. Depois eu tenho ali, num período à parte, no quinto período, você tem o fechamento do PPD. Esse fechamento é uma espécie de conclusão. Mas não é a conclusão do texto, é a conclusão das ideias apresentadas no parágrafo. De maneira tal que você vai ter uma mini redação no parágrafo. Só que você já percebeu que para o PPD você tem que destinar várias linhas, pelo menos ali umas 8 linhas, é o mínimo para você fazer um parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Porque só na ideia principal, no primeiro período, você já gasta umas linhas aí. Como ele tem também esse fechamento, ele vai exigir aí de você um pouco mais de linhas. Lembrando que esse fechamento aqui é facultativo. Fica tranquilo se você não entendeu, que eu vou te mostrar na prática como é que faz um PPD. Mas a teoria você já tem aí. Vai ficar bem fácil você fazer qualquer parágrafo de desenvolvimento agora. A gente já volta para continuar falando acerca do PPD e para elaborar mais textos.